É porque é uma questão teológica também, né? Aquela questão assim, que Deus ele é soberano, mas o ser humano não é um robozinho. Quer dizer, Deus permite que os seres humanos façam escolhas. Sim. Deus realmente dá esse tipo de liberdade. Você fez uma afirmativa aí que eu, de certa forma, quero contestar um pouco, né? Que o ser humano não é um robozinho. Talvez não seja um robozinho de Deus, mas talvez seja um robozinho de alguém, de outra pessoa. Por exemplo, no caso de Barrabás, o caso ali bem colocado pelo pastor Wellington, ele foi colocado diante da multidão de judeus. Barrabás que já estava preso e Jesus que estava ali sendo julgado. E pela ocasião da Páscoa, um seria solto, era um costume. Sim. A multidão pediu Barrabás. A multidão pediu Barrabás. Mas temos que fazer a seguinte pergunta: por que a multidão pediu Barrabás? É uma dúvida que fica, né? Aí que tá. Logo o cara que era o bandido, o assassino. A voz do povo, ela nem sempre é autônoma, ou quase nunca é autônoma. Na verdade, esse pedido da multidão expressava, na verdade, o desejo das lideranças de Israel, as lideranças políticas, sacerdotais, que inclusive foram quem levou Jesus ao julgamento, perfeito, que prenderam a Jesus. Então, foi uma massa manobrada. Exatamente. Então o povo, ao pedir Barrabás e que prendesse e crucificasse a Jesus, assim o povo gritava que ele seja crucificado. Na verdade, havia por trás da voz do povo uma manipulação das lideranças religiosas. Então, exatamente. Então a gente pode levar, eu posso fazer essa afirmativa que, eu não sei se na maioria das vezes, mas quase que sempre no grito popular, no grito do povo, normalmente há alguns poucos por trás que estão manipulando. Perfeito. Alguns por trás que estão dirigindo. Aí o povo, nesse sentido, se torna robozinho. Eu sei que a gente falar isso, algumas pessoas podem achar isso até indelicado, uma coisa ruim, mas é a realidade. Mas é verdade. Da qual nós não podemos nos separar. É isso que acontece. Muitos até questionam, por exemplo, as pesquisas de opinião, tentando ver nas pesquisas erros. Embora eu creia que existam erros nas pesquisas de opinião, mas muitas vezes essas pesquisas revelam realmente o pensamento do povo sobre certos assuntos, sobre certas escolhas. A gente, às vezes, você pensa, não é possível que o povo é favorável a isso. Às vezes é. E motivados ou levados por quem faz a cabeça, né, pela massa crítica independente do lado da ideologia. Né? Eu acredito, inclusive, que a gente pensando na voz do povo, a voz de Deus, essa frase latina, vox populis, vox dei, voz do povo, voz de Deus, que é uma frase, pelo menos da Idade Média, onde o povo era totalmente manipulado, quase que 100%. Então nós podemos perceber que também há uma confusão até nos nossos dias, quando se fala de democracia. Porque quando se fala que a voz do povo é a voz de Deus, se defende o sistema da democracia. E a gente pensando sobre democracia, que a maioria deve prevalecer, isso. Mas há uma confusão de democracia, opinião da maioria, e democracia, igualdade. Igualdade é uma coisa, a voz da maioria prevalecer é outra. Por exemplo, eu estava vendo um documentário recente, um pequeno documentário a respeito do Parque Municipal de Belo Horizonte. Sim. E uma pessoa defendendo assim, a beleza do Parque Municipal, que eu concordo, eu acho muito bonito o Parque Municipal, e falando que o que mais chamava a atenção dessa pessoa para o Parque Municipal é que é um espaço democrático, aonde todos têm acesso, pobres ou ricos, independente da classe social, independente do nível de escolaridade, todos têm acesso. Então, essa pessoa chamou o Parque Municipal de espaço democrático. Quando nós pensamos a democracia desta maneira, poeticamente, a respeito de igualdade, sim, a democracia é algo bom. Entretanto, a democracia que escolheu o Barrabás não é uma democracia boa, porque, conforme o pastor Fernando acabou de falar, há uma grande manipulação, concordando com o robozinho, e eu penso que a voz do povo não pode ser a voz de Deus, por causa dessa manipulação, e eu vejo essa manipulação, pelo menos, em 3 áreas.
ou a pessoa é manipulada porque ela é enganada pela mentira. Nós vivemos num mundo onde o príncipe do mundo é o pai da mentira, é o que a Bíblia diz. Então a pessoa é manipulada, a pessoa é enganada, o povo é enganado por causa da mentira. Sim. Ou ele é enganado por faltar conhecimento, por desconhecimento do assunto na sua totalidade. Então ele analisa só no que ele conhece, que é muito pouco. Sim. E aí entra muitas vezes uma aculturação, que é a pessoa pegar um valor de uma cultura e trazer para a cultura dela, mas sem conhecimento. Então eu tenho ouvido esses dias pessoas até defendendo a pedofilia, porque em determinada cultura havia pedofilia. Olha que falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, muitos são manipulados. E existe a terceira razão dessa manipulação da voz do povo não ser a voz de Deus. Primeiro, que a voz de Deus nunca vai se fundamentar em nenhuma mentira. É por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 4, está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Segundo, porque em Oséias 4:6 está escrito: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então, se nós buscamos conhecimento, não tem jeito de sermos manipulados. É por isso que a educação é tão importante num país democrático, para que haja conhecimento. Mas existe ainda uma terceira área. É a área da má intenção. Muitos não são enganados pela mentira e nem pela falta de conhecimento. São enganadas por elas mesmas. Sim. É o auto-engano, né? Elas mesmas, auto-engano. Elas mesmas querem, tem algum interesse, que Judas fala, pessoas que buscam o seu próprio interesse. Sendo, conforme nós já discutimos aqui no outro programa, a respeito de mitomania, sendo mitomaníacos ou não, mas preferem o erro do que a verdade. Vamos a mais uma pergunta agora com a nossa querida Risa Castro, direto da redação. Olá, Cássio, boa tarde. Cássio, é o seguinte, a base bíblica para a democracia? Pastor Fernando, tem base bíblica? Olha, na época bíblica, sobretudo no Novo Testamento, a democracia já era conhecida. Mas vamos pegar a revelação, a Bíblia, o Antigo Testamento. Ela não está presente no Antigo Testamento. Democracia como governo do povo. É, do povo. Por exemplo, em Israel, porque foi um povo instituído por Deus e um governo também instituído por Deus. Damos o nome de teocrático. Isso. Quer dizer, Deus falava com algum líder que transmitia para o povo. No Novo Testamento, é claro que o Antigo Testamento ele tem um viés diferente. Ali estava reunido um povo, uma sociedade religiosa e política. Sim. No Novo Testamento, não. A igreja ela estava fora da política oficial. Oficial. Então, mas a igreja tinha um governo. Agora, contextualizando então, pensando no Novo Testamento, era Império Romano. Império Romano. Era um governo autocrático porque era império, Sim. era imperial. Isso. Embora a base cultural era grega por causa do helenismo. Isso. E a democracia veio da Grécia. Isso. Só que o império era romano, era imperial. Exato. Então você tinha rei, você tinha Herodes mesmo, né? Era um representante do império e tudo mais. Agora, o governo da igreja, como você falou que era a margem da política, Exatamente. Ele fazia o quê? Ele seguia mais a teocracia do Antigo Testamento, a democracia da Grécia, a autocracia romana, ou era... Ele, na verdade, ele já tem talvez uma conjunção lá da teocracia do Antigo Testamento e com uma democracia não tão aberta quanto nós a conhecemos hoje, como, por exemplo, no nosso país. Por quê? O governo da igreja, ele estava sobre alguns líderes. Havia uma liderança, por exemplo, não era toda a igreja que participava da administração da igreja, né? Toda a membresia, mas apenas a liderança. Por exemplo, a liderança da igreja, por exemplo, no Novo Testamento, no livro de Atos, primeiro século, era a liderança dos apóstolos. Mas as decisões, eles se reuniam. Então, duas perguntas em cima disso. As decisões eram democráticas? E segundo, como é que esses líderes eram escolhidos?
era democrática. Por exemplo, o capítulo 15 de Atos demonstra quando a igreja teve uma reunião para decidir uma demanda que houve no seio da igreja, a questão dos judaizantes, se guarda ou não guarda a lei e assim por diante. Mas é democrático em sentido, todo mundo votou? Não, só os apóstolos, só a liderança. Então a democracia é representativa. Representativa, só a liderança. Entendo. E ainda sobre essa liderança tinha um cabeça, que no caso ali era Tiago, que na verdade colheu todas as impressões dos apóstolos, a Paulo que veio lá dos gentílicos e trouxe sua impressão, e Pedro dos judeus e assim por diante, e depois Tiago toma a decisão final, mas baseado em todas aquelas impressões e palavras e experiências que ele havia recebido dentre os apóstolos. Por exemplo, quando surgiu uma demanda social na igreja, os próprios apóstolos falaram assim, nós temos que escolher alguns homens para exercer esse trabalho de assistência social no seio da igreja. Até aquele momento, eles exerciam esse serviço. Eles elegeram os diáconos, ali nasce o serviço diaconal na igreja, mas os apóstolos, então, escolheram esses homens. Então, eles possuíam essa liderança. Era diferente do Antigo Testamento. Por exemplo, a liderança em Israel estava sobre Moisés. Moisés falava. E o que significava a palavra de Moisés? A palavra de Deus. Ponto final. Mas ninguém falava, era Moisés. Ainda que ele tenha tomado conselho com outras pessoas em determinado momento. No Novo Testamento, não, havia um colegiado. Havia um grupo que representava toda a igreja. Um presbitério, só para alegar nossos irmãos presbiterianos. Não, olha, só para registrar aqui, antes de irmos para o intervalo, que a Ruth, que é do Paraná, diz, olha, graças a Deus a voz do povo não é a voz de Deus, porque o povo não tem sabedoria divina. O Zé Carlos, do Espírito Santo, do Paraná para o Espírito Santo, diz, eu acredito que a voz do povo não é a voz de Deus. Estamos fazendo uma enquete aqui. Você acha que a voz do povo é a voz de Deus? Vox Populi, Vox Dei, como disse aqui nosso querido pastor Mário, né? Vamos ver isso aí, né, fazendo nossa enquete. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo hoje, batendo um papo sobre a pergunta, aquele ditado latino, Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus? E nós temos várias pessoas mandando mensagens, eu quero agradecer, né? Já li duas aqui, né? As duas pessoas mandaram mensagens dizendo que acham que a voz do povo não é a voz de Deus. Mas você pode achar que não é ou achar que é. Manda pra gente aqui, pra gente fazer um levantamento, para ver se a maioria acha que é a voz de Deus ou não é a voz de Deus. Quem manda mensagem também, manda um abraço pro pastor Mário Lima, viu, pastor? É o André, lá do Paraná, de Cornélio Procópio. Outro pro pastor Emerson, todo mundo aí. O pastor Emerson... É o pastor dele. Isso, ele está aqui, junto com o pastor Emerson. Que bom. Ele falou que o André faz parte da Igreja Batista Fonte de Vida. Isso. Aqui em Belo Horizonte, né? Não, lá em Cornélio Procópio. Lá em Cornélio. Paraná. Você foi pastor lá, então? O pastor Emerson foi meu pastor auxiliar aqui, ele foi consagrado na minha igreja. Que legal. E foi para lá. Benção. E hoje ele está lá na nossa igreja, Batista Independente. Glória a Deus. Foi uma congregação da minha igreja lá. Olha, em Cornélio Procópio. Cornélio Procópio. Um abração a todos do Paraná. E vamos a mais uma pergunta direto da redação com a querida Risa Castro. E a vontade de Deus se manifesta através da maioria? Vontade de Deus. Com certeza não. Basta nós olharmos os jornais, as notícias. O mundo não está do jeito que Deus gosta. Está do jeito que o outro gosta. Agora, Deus permite certas coisas, Deus né, permite. Mas há um tempo para cada coisa e há um limite. Sim. Deus tem um limite para cada coisa. E as coisas que acontecem é de acordo com a semeadura. Se é plantado egoísmo, se é plantado ódio, se é plantado mentira, se é plantado ignorância, a colheita é essa que está aí. Sim. E isso, infelizmente, quando a gente, fazendo uma comparação da democracia com a teocracia, igual o pastor Fernando discorreu, muitas vezes nós podemos ser mal interpretados como se nós fôssemos antidemocráticos. Mas, na verdade, a democracia como sinônimo de igualdade é o que mais a Bíblia prega, a igualdade. Não teve alguém que fosse mais democrático do que Jesus. Jesus sempre tratou todas as pessoas iguais. Não havia para Jesus necessidade de a minoria reivindicar alguma coisa. Porque Jesus sempre olhou para os grandes e os pequenos da mesma maneira. Mas quando nós falamos que a teocracia é melhor do que a democracia,
é porque o governo de Deus é melhor do que o governo do homem, Sim. que é o governo do povo. Quem que não pode, na sã consciência, não perceber que o governo de Deus é melhor do que o do homem? É. O Silas, que é de Quiteranópolis, no Ceará, pergunta, pastor Fernando, a escolha de Saul Sim. foi feita pelo povo. Isso. E Deus permitiu. Então a voz do povo foi a voz de Deus. Na verdade, o Israel, até então, era um povo que ainda não tinha um governo, vamos dizer assim, centralizado, estava numa transição do período dos juízes para o futuro império que estava para acontecer, né? As nações à volta de Israel tinham um rei. Então, eles viram o rei, aquela figura importante que representava o povo. Israel olhou para as nações vizinhas e pediu um rei. Saul, ele não sentiu bem que Saul era o governante de Israel, era o juiz, ele era o profeta em Israel. Mas só que teve uma pessoa que não gostou, além de Saul, de Samuel, desculpa, eu troquei, eu falei Saul, aqui é Samuel. Não, Juiz era Samuel. O Saul foi escolhido depois. Samuel, profeta e juiz, isso. exatamente. Fez a transição desses dois períodos. Deus ficou muito triste, segundo o próprio relato do Antigo Testamento. E Deus dizia para o povo, ele falou para Samuel que ele foi desprezado. Porque o povo não queria mais esse tipo de governo. Sim. Alguém que representava Deus. Então eles escolheram Saul. Aí sim entra o Saul na história. Escolheram Saul. E como que eles escolheram Saul? Por que eles escolheram Saul? Qual eram os predicados dele? Ele era um homem grande, um homem forte, um homem bonito. E assim ele foi escolhido. E por incrível que pareça, nos nossos dias ainda há pessoas que são escolhidas assim. Talvez no nosso país isso tenha acontecido há algum tempo atrás. Mas teve gente que votou no Collor por isso. Exatamente. Porque o Collor era bonito, era né, um empresário e tudo mais. Eu lembro disso. Mas isso aconteceu há algumas décadas atrás. E esse fato que eu estou citando é do mundo antigo ainda. Há muitos e muitos séculos atrás. E a gente repete um erro parecido com esse. Então, Saul foi escolhido pelo povo. Ele não era um homem que deveria ser honrado com esse cargo. Não era tempo. O império de Israel nasceria, o reinado de Israel aconteceria com o tempo, dentro do próprio plano de Deus. Por que eu digo isso? Quando surgiu o segundo rei de Israel, que esse foi escolhido por Deus, Davi, a Bíblia diz que esse tal Davi, que ele não era forte, não era alto e não era bonito, ele era um rapazinho comum, normal, que não chamava atenção às vistas. Esse homem, segundo a própria Bíblia, esse rapaz ainda, quando ele foi escolhido por Deus, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, que muitas pessoas não entendem essa expressão. Muitas pessoas dizem que segundo o coração de Deus é porque ele era igual ao coração de Deus. Davi não tinha nada igual ao coração de Deus. Segundo o coração de Deus, ele era o homem segundo a vontade de Deus, segundo a escolha de Deus. Era um homem que estava no coração de Deus. Não foi uma escolha democrática. Não foi uma escolha democrática. Tanto é que o próprio Samuel, o grande profeta, irrepreensível, quando foi na cidade de Belém, na casa de Davi, para escolher o rei a mandato de Deus, ele quis ungir e declarar rei outros, os mais fortes, os mais velhos, os aparentemente mais capazes. Davi nem em casa estava e ele era apenas um cuidador de ovelhas, um rapazinho. Pastorzinho. E Deus falou, não, ele vai chegar e você vai poder ungí-lo e declará-lo como rei. Você está falando negócio de segundo o coração de Deus, a gente ouve cada coisa, né? E eu falo para os meus alunos, eles pensam que eu estou brincando, mas tem coisa que parece brincadeira, mas é verdade. Teve um pastor que estava pregando sobre essa questão do segundo o coração de Deus, a mensagem do cidadão era a seguinte, porque Jesus era o primeiro no coração de Deus, Davi era o segundo no coração de Deus. Qual que é o seu lugar no coração de Deus? Olha só, o segundo coração, segundo, depois como se fosse uma hierarquia, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não. Olha o que a pessoa muda. Davi tinha um coração conforme o coração de Deus. E o critério de Deus não foi o quê? A popularidade de Davi. Não foi. Essa é uma questão interessante. A escolha não Ninguém foi democrática. acreditava nele, nem os próprios irmãos. Ninguém confiava nele. É por isso que pegar um texto bíblico sem conhecer o contexto, é o que eu estava falando, por falta de conhecimento, a pessoa começa a defender a democracia. No caso aí de Saul, que parece que foi uma escolha democrática, mas quem escolheu Saul foi Deus também. O povo não conhecia Saul. Portanto, a única coisa que Deus fez ali foi dar uma oportunidade para mudar o sistema.
porque o povo estava cansado do sistema dos juízes, teocrático, e quis o sistema monárquico. Agora o povo quer o sistema democrático. Entretanto, não é nem democrático, nem monárquico, mas o sistema que nós precisamos buscar é o teocrático. Com a teocracia, Deus vai mostrar, quando o povo, que se chama pelo nome de Deus, se humilha, arrepende, busca a Deus, Deus mostra para o povo quem que ele deve escolher. Desorienta. Exatamente. Então é uma democracia que tem de ser, antes de tudo, teocrática. Os nossos telespectadores estão votando, né? Não estão fazendo uma eleição, nós estamos fazendo uma enquete aqui para saber se as pessoas acham que a voz do povo é a voz de Deus ou a voz do povo não é a voz de Deus. Tem mais uma pessoa que mandou sua opinião aqui, que é a Ivanete, que mora aqui no Barreiro, em Belo Horizonte, e ela diz assim: graças a Deus, a voz do povo não é a voz de Deus. É mais uma que é contrária à tese de que a voz do povo é a voz de Deus. Outra pessoa que mandou mensagem aqui: quem é, meu Deus? O pastor Cícero. Obrigado, pastor Cícero. Ele diz assim: ele é presidente do Ministério Igreja Evangélica Deus, lá de Pires Ferreira, no Ceará. Ele manda um abraço aqui para todos a Rede Sub, parabeniza a gente pela programação. A Tayana Débora, que é de Sarzedo, diz: boa tarde, o povo de Israel se apresentou perante Samuel solicitando um rei. Essa ação é considerada democracia? E a gente acabou de falar sobre isso, tá, Tayana? É porque as mensagens vão chegando e a gente vai lendo. Ela mandou mensagem às 12h36. O Alisson Tapurá, Alisson Tapurá, o sobrenome é a cidade, agora eu não sei, mas é de Mato Grosso. Ele diz assim: sou do Ministério Madureira e tudo é decidido nas reuniões de obreiros ou com o presbitério, mas não são os obreiros que decidem sozinho. Pois é, essa questão da decisão na igreja. A decisão na igreja, ela é democrática, ela é uma democracia pura e simples, que cada cabeça é um voto, ela é uma democracia representativa que o povo escolhe os seus representantes, ou ela é uma democracia, ou ela não é uma democracia, que o pastor manda... É uma teocracia. Pois é. Na verdade, né, existem os diversos sistemas de governo de igreja. Por exemplo, existe um governo mais democrático, por exemplo, as igrejas batistas. Na sua concepção, na sua origem e no conceito das igrejas batistas, elas são democráticas, porque a igreja, a congregação, elas podem participar através do seu voto nas decisões. Gestão. É congregacional. Congregacional. Agora, as batistas mais de raiz, não que as outras sejam Nutella, tá? Mas as batistas mais... Batistas, aqueles batistas... Todo mundo lembra das assembleias. Exatamente. Né? E nas assembleias, às vezes, se escolhia tudo, assim, a marca do copo que ia comprar para o bebedouro. Bem democrático. Bem democrático. Que não é, por exemplo, no sistema presbiteriano ou no sistema episcopal. No sistema episcopal ele é mais centralizado, no presbiteriano ele é representativo e o congregacional, que é mais a membresia participa de uma maneira direta, né? Pastor Cássio, eu sou pastor de uma igreja batista há 27 anos. E eu acredito que a igreja batista é democrática. A maior democracia da igreja batista é que tem vários tipos de sistema. A igreja batista, quando ela afirma que ela é congregacional, é baseada na história do século XVI para cá. Mas nós acreditamos que nós somos a igreja do Novo Testamento. Então, quando nós olhamos na igreja do Novo Testamento, e aí todos acreditam que são da igreja do Novo Testamento. Se perguntar para um presbiteriano aonde que a igreja presbiteriana começou, se ele falar em João Calvino, ele está falando em parte. Porque começou mesmo, foi no Novo Testamento, porque antes de João Calvino já tinha igreja. Então foi no Novo Testamento. Então a igreja batista, no meu modo de ver, tem várias igrejas que a gente podia citar nomes bem conhecidos, que o povo não participa das assembleias. E não deixaram de ter um nome de batismo e de ser de convenção batista. Entendi. Então isso é uma democracia. A igreja tem o pastor presidente, as igrejas batistas, onde normalmente a igreja é o que o pastor da igreja é. Diferentemente de outras igrejas evangélicas, que normalmente não é o que o pastor é, mas é o que um líder distrital é, um líder talvez até da convenção seja. Tem igrejas que assemelham muito com a igreja católica. São episcopais. Episcopais,
aonde até a maneira, a liturgia é igual. No domingo todos falam o mesmo texto bíblico, qualquer igreja que for. Tem igrejas que até a voz dos pastores são iguais. A gente até acha que a gente está numa igreja ouvindo um pastor e é outro. A Igreja Batista é democrática nesse sentido. Então, meus irmãos, vamos aqui a mais uma pergunta. Diante disso tudo, uma coisa que a gente também tem que até falar contra é a questão do autoritarismo. Exato. Vem contrário a todo o sistema. Né? Mas quer dizer que então a igreja episcopal não necessariamente ela é autoritária? De jeito nenhum. Não, porque ela tem o seu... É um sistema de governo, né? Quer dizer, se ela for submissa a Deus... Eu lembro porque em ciência política, quando a gente estuda Aristóteles, ele fala que você tem a monarquia, que ela deturpada, ela vai virar essa autocracia, vai virar tirania. E a democracia deturpada, ela vira demagogia, que é o populismo. Então são dois Parece que em qualquer tipo de governo, o autoritarismo pode estar presente. Quer dizer, é uma pessoa que não respeita as demais instituições ou as demais pessoas que representam. Mesmo então, no modelo presbiterial, por exemplo, que você tem um presbitério, o grupo de presbíteros, de líderes, você pode ter um ali que manda nos outros, né? Exatamente. Pode sim ou não. Cada caso é um caso. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta da nossa querida Risa Castro. As decisões na igreja primitiva eram democráticas? Aí, eram ou não eram? Porque a gente falou do Antigo Testamento e tudo, vamos pensar. Vocês citaram o concílio, né, de Jerusalém, de Atos 15, que eram questões éticas, morais, de comportamento, não é isso? De seguir ou não a lei? Doutrinárias, né? Doutrinárias. Ali foi democrático? Não, né? Representativo foi. Sim, não foi democracia direta. Direta não, porque, por exemplo, todas as pessoas que compunham a igreja, a membresia da igreja naquela época. Eu estou até pensando, assim, não querendo polemizar, estou raciocinando alto. Eu acho que nem era democracia representativa. Por quê? Não tinha nem jeito. Não, porque não foram, os presbíteros, os líderes, eles não foram escolhidos pelo povo. Verdade. Não, de modo algum. Porque a democracia representativa, sim, eu escolho a igreja meu cresceu tão representante. rápido, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada, não tinha jeito de consultar as pessoas. Aqueles líderes, eles foram comissionados por Jesus. Por Jesus, exatamente. Era a liderança apostólica. Teocrática. Entende? Agora, mas eles falaram, por exemplo, que houve, por exemplo, Paulo era um apóstolo que trabalhava fora de Israel. Isso. A maioria dos outros dentro de Israel. Então, havia essa questão entre judeus e gentios. Tanto é que a questão era o seguinte: os gentios têm que se comportar como os judeus, guardando a lei, serem circuncidados ou não? Paulo, que era um representante, Paulo era judeu, mas representava as igrejas gentílicas, ele dizia que não. Tanto é que a decisão final de Tiago, que inclusive foi enviada por essas lideranças para as igrejas do mundo inteiro, a igreja estava, de certa forma, espalhada por muitos lugares, né? Eles levaram essa carta com a decisão tomada nesse concílio. Nesse concílio é a reunião da liderança, foi a reunião dos apóstolos. Então não foi uma reunião, por exemplo, pessoal, autoritária. Não, foi dentro de uma reunião e decisão essa enviada para todas as igrejas e todos aceitaram essas decisões. Quer dizer, não, os judeus não devem ser como os judeus, os gentios não devem ser como os judeus. Para ser cristão, você não precisa circuncidar de modo algum. Entendi. Eles não fizeram um referendo. Isso. Não. Nenhuma popular, pesquisa. né? Não foi. E a gente está vivendo agora, né, lá na Espanha e na Catalunha, uma discussão muito séria sobre isso. Quer dizer, essa questão da democracia é um negócio muito interessante, porque parte da população da Catalunha não quer continuar dentro da Espanha, quer que seja autonomia. Só que o resto da Espanha e parte dos catalães querem que fique dentro. Mas eles reprimiram e tentaram impedir a decisão popular. Pelo menos uma opinião popular foi impedida. Pelo governo central da Espanha. Exatamente. Né? É polêmica essa situação, né? Esses movimentos separatistas, né? Porque muitos dos problemas de Jesus Cristo, ao ser condenado, porque para os romanos o problema de Jesus não era religioso. Para os romanos era o medo de uma sedição, de um movimento separatista político. Para os romanos representava isso. Para os judeus é como se Jesus fosse uma pessoa de fora do sistema, estava perturbando o sistema, eles tinham inveja dele e coisas assim desse tipo. Né? O problema para os judeus era religioso. Ele denunciava a religiosidade e tal. Para eles era religioso, para os romanos era político. Olha, a Valdirene do Lindéia manda mensagem
dizendo, olha, para Valdirene, a voz do povo não é a voz de Deus. A Sabrina, que mora em Buriti Bravo, no Maranhão, abraça o pessoal do Maranhão, diz, eu acho que a voz do povo não é a voz de Deus, mas uma pessoa que entende que não é. Bom dia, não acredito que a voz do povo seja a voz de Deus. O pastor Luiz Carlos, de Rio Grande do Norte, eu creio que a voz do povo é a voz de Deus, no que diz respeito à administração da igreja, que em clima de oração e espiritualidade decide sobre algo. Jesus nos deu esse exemplo, e isso foi seguido pelo costume dos gregos, que tinham essa prática de decidir as coisas de forma democrática. Boa questão do pastor Luiz Carlos. Nós estamos na reta final, mas tem uma discussão. Tem um livro que chama A Sombra do Templo, que discute essa questão da gestão da igreja primitiva, que ficava entre o judaísmo e o helenismo. Né? O que vocês acham que influenciou mais a igreja? O helenismo com a democracia ou o judaísmo com a teocracia? A igreja nossa hoje. Hoje? Você está falando da nossa... falando do primeiro século, mas assim, hoje a igreja ela é mais helenista ou é mais judaica? Nós vivemos uma cultura que tem uma influência total grega nos nossos dias. Nosso direito tem a ver com o direito romano, direito... A democracia. A democracia. Então eu acredito que é mais a grega. Mas eu acredito que a solução é voltar para o judaísmo nesse sentido. Porque o judaísmo sempre está mais próximo da teocracia. E é interessante que você está falando, do que a democracia. Nesse sentido, você não está falando de guardar cerimônias, você está falando da questão... No sentido administrativo. Porque essa pessoa que está falando que acha que as pessoas devem resolver na igreja, se num país as pessoas não conseguem resolver, quanto mais numa igreja. E o que ele coloca, o pastor Luiz Carlos, coloca assim, debaixo de oração e tudo mais. Mas se a gente leva a democracia aos últimos extremos com relação à igreja, se a maioria da igreja votar, então, que a partir de amanhã a gente não lê mais a Bíblia, vai ler o Alcorão, você vai ter que ler o Alcorão. Exatamente. A decisão tem que ser levada em conta, já que tem o poder de tomar decisão. Esse é o perigo que acontece. Por isso que o Novo Testamento ele mostra um sistema muito claro. As lideranças em comunhão, tomando decisões, sobretudo baseadas nas Escrituras. É o que calça, o que segura são as Escrituras. Não há outra maneira. A musiquinha subiu, pastores, é porque terminou o tempo do nosso programa. A maioria absoluta dos telespectadores que mandaram suas mensagens entendem que a voz do povo não é a voz de Deus. Essa foi a nossa enquete, esse foi o nosso programa. E eu te espero amanhã, 12h15, para mais um bate-papo. Que Deus te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.